Queridos irmãos e irmãs, iniciamos mais uma semana, também no mundo civil, colocados então no início desta nossa quaresma. Queremos iniciar nossa meditação desta segunda-feira, neste dia em que queremos consagrar a Nosso Senhor. A primeira semana da quaresma, dia 7 de março. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meus irmãos, iniciando já esta primeira semana, com certeza já fizemos o nosso exame de consciência, vimos onde estão as nossas maiores fragilidades em relação às nossas paixões desordenadas, e também precisamos já ter alcançado uma meta, a meta da nossa quaresma, a abstinência, para nós nos consertarmos, para deixarmos que o Espírito Santo, nos levando por este deserto quaresmal, nos arrume para Deus. E nos deparamos já, neste primeiro dia após o domingo, com a leitura do livro do Levítico, a primeira leitura de Levítico 19, o Senhor que fala a Moisés, para que ele comunique à comunidade dos filhos de Israel: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Em seguida, Deus vai mostrando a Moisés cada um dos mandamentos, meios muito práticos de alcançar esta exigência de Deus. Sede santos. É uma ordem, uma imposição que serve para a nossa vida, serve para a vida de todos os seres humanos. Todo ser humano é criado para ser imagem e semelhança de Deus. E Deus chama especialmente aqueles que são seus, aqueles que fazem parte do povo eleito pelo próprio Senhor. E, claro, os costumes dos hebreus eram diferentes dos costumes dos pagãos, dos povos vizinhos, por isso escandalizavam, por isso eram perseguidos, por isso eram diminuídos, escravizados pelos outros povos. O Senhor dava mandamentos muito claros, mandamentos que conduziam o povo à perfeição. O Salmo 18 vai nos lembrar disso. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. E assim por diante, irmãos, o salmista vai nos colocando diante desta lei de Deus, que é a lei do amor. Uma lei que nos conduz a fazermos aquilo que Deus quer e não sermos escravos, porque o amor não escraviza, portanto a lei de Deus não escraviza, mas o pecado sim, o vício sim, nos torna totalmente dependentes, de termos mais e mais e mais necessidade dos vícios, das paixões desordenadas, dos nossos pecados. Abandonemos de vez o pecado e abracemos o que Jesus tem para nós. O Senhor vai dizer que Ele não quer somente que o jovem rico cumpra os mandamentos. Jesus quer que o jovem rico abandone tudo para segui-lo. Para seguir Jesus é preciso ter uma santidade que vá ainda além dos mandamentos. Mas primeiro de tudo é preciso seguir os mandamentos. É preciso seguir aquilo que Deus quer para nós. E além disso, aquilo que Jesus quer, porque é o melhor para as nossas vidas. Afinal de contas, Ele espera para nós a vida eterna. O Santo Evangelho de hoje é de Mateus 25, do versículo 31 ao 46.
Jesus vai fazer aqui esse já conhecido discurso escatológico, leitura que nós lemos na passagem da festa de Cristo Rei todos os anos, no encerramento do ano litúrgico. O Filho do Homem, diz a parábola que Jesus conta, quando vier em sua glória, então ele vai separar de um lado as ovelhas, de outro os cabritos. Dirá às ovelhas: vinde, dirá aos cabritos: ide. Deus prepara para aqueles que lhe obedecem, que o seguem, prepara o céu. Mas para aqueles que não querem, Deus dá ainda a misericórdia da liberdade, para que eles tenham a opção de escolher até mesmo pelo inferno. Tristemente, escolher para o inferno não é o que Deus queria, mas Deus mostra também essa possibilidade: ide para o fogo eterno. E depois Jesus vai colocar na parábola aqui aqueles que fizeram o bem, aqueles que fizeram obras de misericórdia. São as já consagradas obras de misericórdia da igreja: dar pão a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, os peregrinos, acolher os peregrinos, visitar os doentes, os encarcerados, e a igreja ainda acrescenta algo mais: sepultar os mortos. Todas estas obras são obras de misericórdia, são obras de caridade que fazem parte da nossa vida cristã. Um dos preceitos da Quaresma é a esmola, e para nós a esmola não é só indiferentemente dar algo que está sobrando para que socialmente tenha um igualitarismo na distribuição de rendas. Todo esse discurso é vazio e não é cristão. O discurso cristão é o discurso da caridade. É dar-se e dar-se por inteiro, e dar-se plenamente ao irmão. É fazer ao próximo vendo nele o próprio Cristo. Toda vez que fizestes isso a um menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Jesus não precisa do nosso amor, Jesus não precisa da nossa comida, Jesus não precisa do nosso acolhimento. Ele precisa que nós amemos o nosso irmão. Então, ele precisa disso porque nós nos tornaremos assim santos, tornaremos-nos semelhantes ao Senhor que nos criou. Que Deus nos conceda esta graça pela ação do seu Espírito Santo. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre seja louvado.